Questão, que Jesus nos abençoe nessa noite, que possamos ter uma aula sossegada, né, com bastante aprendizado e que o nosso grupo possa se sentir cada vez mais unido, mais relacionado, né. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de aura e radiação. Nós estamos dando um enfoque maior agora nesses momentos, a aula passada, essa aula e mais 2 aulas para frente, sobre os mecanismos da mediunidade, né? Como é que ela ocorre e o que acontece no nosso corpo físico, no nosso corpo perispiritual, tá? No momento da mediunidade. Então vamos lá, a gente vai entender um pouquinho o que é aura, né? O que é aura? Aura no dicionário há o meu substantivo feminino, o termo vem do latim e do grego, né? Aura, o significado da aura como sua origem, né? Vem de ar, de vento suave, de vento brando, então sopro de ar. E na doutrina espírita, então, quando a gente pesquisou, né? Deixa eu já colocar todas as coisas aí. O que é aura? É a manifestação da energia universal intimamente envolvida na vida humana. Ela pode ser descrita como um corpo luminoso que cerca todo o corpo físico e o penetra. Então, quando é possível se ver a aura, ela tem uma densidade luminosa, né? Ela envolve todo o corpo físico, né? Essa energia a gente irradia e a gente absorve, né? O espírito influi sobre os fluidos do seu perispírito e lhe dá a característica própria. Então, a gente vai falar depois um pouquinho qual que era a característica da aura, né? O Kardec denominava de atmosfera individual. É como se cada um tivesse essa energia que se expandia mais ou menos, né? E aí envolve as criaturas, né? André Luiz denomina de túnica de forças eletromagnéticas ou hálito mental. No capítulo 10 do livro Mecanismo da Mediunidade, chama Fluxo Mental, o espírito de André Luiz diz-nos que a alma encarnada ou desencarnada está envolvida por uma túnica de forças eletromagnéticas, em cuja tessura circulam radiações que lhe são peculiares. Então, cada um tem uma característica, também encontrada com a denominação de campo de energia humana. Então, cada espírito colocou uma denominação, né? É um campo, então, magnético ou de energias magnéticas, né? E que todos nós possuímos. Qual é a característica dessa que nos envolve? Um pouquinho. Então, a aura, quando nós estamos encarnados, o perispírito não fica circunscrito no corpo, irradia em todo o seu redor. A aura é o resultado da difusão entre esses campos magnéticos que partem do perispírito envolvendo-se com as radiações das células físicas. Então, a aura, ela serve como se fosse um condutor. Eu não sei bem se é isso também não, gente, porque pesquisas nessa área são muito poucas, né? Os maiores pesquisadores foram os mais antigos, né? E vou falar os atuais, algumas pessoas já estão investigando sobre isso. E no corpo, espera um pouquinho que o computador está lento. E no corpo da aura dos desencarnados, ela é resultante das emanações perispirituais somente. Então, nós temos a aura tanto encarnado como desencarnados, né? Pessoas em hipnose ou cadáveres, né? Elas não apresentam aura. E pessoas enfermas ou desmaiadas, a aura perde a nitidez, ela se torna mais tênue, né? Mostrando que talvez o corpo perispiritual ele tem um grande potencial dessa aura estar envolvida mais no corpo perispiritual do que exatamente, né? A aura ela tem características muito singulares, né? Cada pessoa tem um tipo de aura. Então, ela tem uma tonalidade, ela tem uma forma, luminosidade, e cada vez que você pensa ou sente alguma coisa, ela muda de coloração, de tamanho, de expansão, tá?
Ela guarda relação, então, com as situações física ou espiritual de quem a produz. Então, se eu estou irritada ou nervosa, a aura vai ter uma coloração e uma expansão determinada. Se eu estou em prece, ela vai ter outra coloração e outra expansão. E é uma pergunta, né? Os espíritos sempre mantêm sua aura igual? Não, a observação da aura pode retratar um estado momentâneo, que talvez logo venha a se modificar. Então, a gente vai ver que estudos mais antigos, né? Mostrou que uma pessoa, quando ela está doente, ou quando ela está nervosa, ou quando ela está brigando, irritada, ela tem uma cor. Imediatamente, quando ela muda o estado mental, físico ou mental, ela muda a coloração e a expansão dessa aura. Então, as irradiações da aura variam no aspecto de cor, de amplitude, em face dos graus evolutivos. Enquanto mais evoluída é a pessoa, mais expansão ela tem, possibilidade de expansão, e mais a coloração é diferente, né? Dependendo de como ela está. Dos estados de transe, então ela está em desdobramento, vai depender a coloração e a expansão. Ou então, se ela estiver doente. Quando a pessoa está doente, ela apresenta uma aura mais deprimida, a gente vai ver imagens, tá? Das condições emocionais de sensibilidade, percepção e doação magnética. Então, dependendo de como ela está, condição emocional que eu tiver, de sensibilidade, de percepção ou de doação magnética, no momento, por exemplo, de um passe, a minha aura vai estar diferente. Os hábitos que alvitrem a mente ou esgotem os nervos, como alimentação inadequada, álcool, drogas, então, todos os hábitos que a pessoa tem, ela interfere no tamanho, na vibração dessa aura ou na qualidade que ela tem, tá? Tanto de expandir ou de luminosidade, ou a tonalidade. Então, cada pessoa tem a sua aura própria, ela impregna com o seu fluido particular as coisas, o ambiente, sobre quem lhe aceite a tonalidade magnética. Então, isso daí é muito interessante, né? Então, eu tenho uma aura, e quando eu chego perto de uma pessoa, a pessoa pode repelir a minha intensidade ou absorver minha intensidade. Então, nós ficamos parecidas, com a mesma cor, com a mesma intensidade, etc. As diferentes auras encontram-se, cruzam, se misturam, sem contudo se confundirem. Então, para a gente, mais uma vez, eu já falei isso, né? Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente quer estar perto dela, quer estar trocando energia com ela, quer estar abraçado, quer estar juntinho, né? Então, isso daí faz com que a aura troque energia de uma pessoa para outras, né? As diferentes áureas encontram, se cruzam, misturam e sem, contudo, se confundirem. Se eu me distancio da pessoa, minha aura é distinta, né? Se eu chego perto, eu absorvo energia. Isso não é só com pessoa, é com coisas, com seres, plantas, com seres vivos, com animais, né? Animais de estimação, né? Plantas. Então, pelas suas qualidades, se harmonizam ou se repelem. A gente pode ter uma impressão agradável quando ocorre simpatia, ou desagradável quando ocorre antipatia. Certos espíritos são atraídos e imantados pela aura do encarnado. Então, muitas vezes, nós atraímos as pessoas pela qualidade da nossa aura. Então, tem que aprender a cuidar disso daí, né? E como eu falei, é pelo pensamento, pela vontade, pela saúde física, né? Que dá qualidade boa à nossa aura. Bom, como observar e distinguir as qualidades da alma? Então, antes de falar sobre isso, tem que explicar um pouquinho como é que ela funciona, né? Segundo as religiões orientais, como o hinduísmo e o budismo, são centros de energias que regem a nossa estabilidade física, intelectual, emocional e espiritual. Então, segundo estudiosos, né, sobre esses centros de forças, nós regemos essa qualidade que nós temos pela nossa estabilidade física, quanto mais saudável, melhor. A nossa capacidade intelectual, quanto mais a gente se esforça de evoluir intelectualmente, melhor, né? Emocional e espiritual. Quanto mais espiritualizado nós formos, melhor vai ser a nossa capacidade
de expandir energias boas, né? A palavra sacra vem do sânscrito, que é a língua hindu, né? Que significa roda, pois se acredita que eles são vórtices que não param de girar, agindo como antenas, recebendo e emitindo sinais de energia vital em pontos específicos do nosso corpo. Quando o chakra está desequilibrado, afeta os órgãos ao seu redor. Essa daqui é uma imagem ilustrativa, como todas as outras que nós pusemos aqui. Quero dizer para vocês que a maior parte dessas aulas que a gente está fazendo aqui, né, no Livro dos Médiuns, elas não foram criadas por mim, né? Nós somos uma equipe, a Márcia, a Lourdinha, a Zezé e a Clair, e eu. Meu nome é Vânia. E aí, às vezes, eu só tô aqui transmitindo porque pela filmagem, só por isso, tá, gente? Então, não se preocupe. Então, o que nós vemos aqui é uma imagem nessa slide. Só um minutinho. Isso. O que nós vemos aqui é uma imagem de representação dos principais chakras, que nós vamos ter uma aula só disso, tá? E eles se encontram em equilíbrio, né? E em volta desses chakras é aquilo que a gente denomina de aura. Aqui nós temos uma aura já mais debilitada, né? Com pontos de sofrimento, porque a pessoa está doente, né? Foi retirado do livro. E o que ele explica é o seguinte: o corpo físico ele tem milhares de pontinhos iluminados, que são os vórtices energéticos que vemos no campo aurículo, que são os chakras. Os antigos mestres da Índia, quando observavam pela clarevidência esses pontos energéticos, notaram que 7 pontos se destacavam mais que os outros. Então, era um caminho, né? Os 7 pontos, tá? Então, um era na cabeça, outro era na testa, outro na garganta, no peito, no meio da barriga, baixo ventre e na base da coluna. Esses principais, né, eram os maiores e mais luminosos, né? Mas muito mais brilhantes que os outros. Quando eles foram investigados pela clarevidência, observou-se que esses campos eles estavam conectados com uma glândula endócrina do sistema endócrino nosso. O que são glândulas endócrinas? São glândulas que servem para transfusão de hormônio, né? Despeja hormônio no nosso organismo. Então, quando a gente está contente, é um tipo de hormônio. Quando a gente está triste, é outro tipo de hormônio. E assim por diante. Então, o hormônio funciona como o estabilizador do nosso organismo. Quando a gente tem uma infecção, é um determinado hormônio que é despejado. Inibe um outro. E assim por diante. Nosso corpo tem um equilíbrio, que é o equilíbrio hormonal. Quando a gente não está bem, você desequilibra isso daí, até voltar ao equilíbrio e à normalidade entre as bases dos hormônios, né? Você tem um organismo funcionando fisiologicamente bem. E isso daí tem uma grande ligação com essas glândulas, com esses chakras. A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? E o que é a aura? O que é a aura, né? Então, provavelmente a aura ela é essa energia que transmite do corpo físico com o corpo perispiritual e ela faz essa ligação, né, ajuda em todo esse mecanismo, né? É possível ser vista, sim, pela clarevidência, que é um fenômeno anímico, lembra que a gente estudou da clarevidência, que é ver as coisas do mundo físico, né? Ela é uma coisa natural. E a vidência, que é mediúnica, que eu vejo as coisas do mundo espiritual, né? Eu também tenho a facilidade eu posso ver as auras também dos espíritos, por exemplo. Outra maneira da gente ver é através de uma máquina que foi criada pelo Kirlian em 1939, né? Ele inventou essa máquina que era uma placa fotográfica e a pessoa colocava, por exemplo, começou-se, né, com a ponta do dedo, colocava o dedo e tirava. Quando ele tirou essa primeira foto,
ele percebeu esse halo luminoso, ele achou que era só a foto. E aí ele percebeu que essa irradiação, ela mudava de cor. Então aqui nós temos uma placa de um polegar, né? Essa daqui é a maquininha que ele usou. A gente já teve essa maquininha, o Salvador, ele comprou uma maquininha dessa, nós fizemos vários testes, tá? Para ver. E o que ele observou é que muitas vezes uma pessoa que tinha, por exemplo, um dedo amputado, quando tirava a fotografia da mão, o dedo ainda estava lá, ele tinha energia. A folha, por exemplo, ele tirou uma foto de uma folha e depois cortou a folha e a energia continuou em volta da folha, mostrando que tinha um campo energético ali sendo retendo aquela forma, né? Então, o fluido magnético é de natureza tão evidente e objetiva que se pode ser visto por videntes, atravessando em formas de língua e de fogo a aura das pessoas e projetando-os para fora do corpo somático. Quem fala isso é Edgar Arnold. Eu tenho várias que vocês podem procurar nos sites, né? Procurar algumas coisas relacionadas a isso. É só entrar no Google, vai ter um monte de coisas sobre esse assunto, tá? Aqui é uma foto de um dedo, né? De um polegar, de uma pessoa. Essa foi a primeira foto em que apareceram as diferenças entre a aura e o fluido, né? Então, a aura é o mais azulzinho, né? Ligado ali. Aqui também, detalhe de um dedo, com uma camada áurica e suas descargas energéticas. Então, em volta, né? Aqui é a ponta do dedo, ó, aqui é a ponta do dedo, que não aparece, porque a máquina ela não registra a foto exatamente, né? Ela pega as energias. Então, e aqui a camada e saindo as energias daqui. Aqui é outra foto de uma pessoa em estado de ira, de raiva, no momento que elas estavam brigando. Então, olha como muda a qualidade, né? Eu perco aquela entonação esbranquiçada em volta e eu jogo raios, né? De energia, ó, feixes de energia, né? De uma coloração mais avermelhada. Não o que os autores explicam é que não é isso daí, não é aquilo que a gente tem de um campo eletromagnético, não é isso, né? Esse campo áurico humano, ele muda de cor, né? Como todas as coisas têm um campo de energia, né? Eletromagnético, não é isso, tá? Esse fenômeno, ele muda de cor, ele muda de brilho, ele muda, tá? Bom, como distinguir... Nossa, que é feito... Como distinguir os fluidos, né? Como sentimos as vibrações dos bons fluidos? Como sentimos as vibrações dos maus fluidos? Como é que a gente sente isso, né? Então, os bons fluidos em volta da gente, ele é sempre leve, agradável, ele é suave, calmo, dão a sensação de bem-estar e de euforia espiritual. Então, a primeira imagem, uma pessoa com uma energia mais retraída e a segunda expandindo, né, para o lado da outra. À medida que a primeira assimila essa energia, elas se fundem e com isso ela se reabastece de energia, né? Na segunda imagem, né, é o indivíduo que tem uma energia e o outro tem uma energia mais deletéria. Então, são fluidos pesados, desagradáveis, violentos, desarmônicos, dá a sensação de mal-estar geral, ansiedade, desassossego, nervosismo, cabeça pesada, pálpebras chumbadas e etc. Então, quando a pessoa absorve, chega perto e a outra absorve, ela começa a sentir as mesmas coisas que a outra pessoa está sentindo se ela não se cuidar se ela não se cuidar, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é ter nosso equilíbrio. A segunda coisa é, ao nos aproximarmos de objetos, animais, pessoas, né, vegetação, absorver as coisas, separar e absorver as boas, não as coisas negativas, né? Então, essa assimilação fluídica, quando bons, basta vibrarmos da mesma faixa para absorvê-los. Então, se eu sou uma pessoa alegre, contente, se eu estou de bem com a vida, quando eu chego num ambiente, eu não absorvo coisa ruim. Por quê? Porque eu estou numa faixa vibratória de absorver coisas boas. Quando a gente firma o pensamento no bem e irradia bons fluidos, a gente repele aqueles que são ruins, né? Então, eu posso estar
em qualquer ambiente, desde que eu tenho meu equilíbrio, eu tenho minha proteção, né? É como se fosse a imagem abaixo. Uma energia ruim, mas a menina tá bem, por quê? Porque ela tá em desdobramento do sono, mas ela tem uma energia ótima, né? Ela mantém uma energia boa, né? Então, numa reunião mediúnica, o médium, é lógico, ele tá trabalhando em função da pessoa doente, né? Ela, do espírito doente, ela não repelirá, ela vai absorver essa atmosfera psíquica, fluídica ou psíquica difícil e procurará manter o seu próprio equilíbrio espiritual. E para isso ele vai envolver o comunicante em uma vibração fraterna de amor. Então é diferente. Numa reunião mediúnica, o que, que acontece? No dia a dia, enquanto eu estou no dia a dia, nas minhas relações, eu entro no ambiente, se eu estiver bem, eu não absorvo as energias deletérias do ambiente. Agora, se eu deixar cair a energia, né? Aí eu absorvo, eu posso sair mal daquele ambiente. Numa reunião mediúnica, ao contrário, eu estou preparada para receber essa energia, eu chamo de energia, mas é uma assimilação fluídica, né? Que o Kardec fala, né? Eu vou ter mais. Eu, eu vou estar preparada para receber esse desequilíbrio fluídico difícil, que é uma atmosfera onde o espírito está vivenciando, né? Que é aquele que eu quero ajudá-lo. Então, eu vou receber essa energia, eu vou trabalhar com essa energia em mim, e quando a entidade se afasta de mim, eu volto ao meu normal, eu volto para o meu equilíbrio outra vez, né? Nessa troca em que o espírito chega perto de mim, com essa energia deletéria, e eu em prece, eu em concentração, eu ajudo ele a se equilibrar. Então, ele faz uma troca comigo e eu, como estou em trabalho, como eu estou em oração com Jesus, como eu estou preparada para receber essa energia, eu faço uma troca. Então, eu transmito para ele, eu troco com ele uma energia positiva. Então, querendo ou não querendo, ele vai receber vibração fraterna de amor. Então, esse é o grande objetivo da humanidade, né? O médium em transe, então, pela percepção, ocorre em maior grau, porque se acentua a esterilização do seu perispírito, suas faculdades espirituais estão mais livres e ele está em maior vibração. Então, esse momento é até muito mais fácil a gente perceber uma energia negativa. Por quê? Porque eu estou em desdobramento, eu estou com o corpo perispiritual todo aberto para receber essas emanações, mesmo sendo deletérias, mas com isso eu estou ajudando o espírito que vem em desequilíbrio, em desarmonia, e ele entra e absorve essa energia que o médium está transmitindo para ele. Não sei se eu fui clara, mas é uma troca, né? Eu recebo, mas só que eu recebo em trabalho, né? Trabalhando no bem, trabalhando com Jesus. Então eu estou em oração. Então eu faço uma troca, é como se eu equilibrasse mais aquela criatura. Então eu estou aqui, e ele está aqui com dificuldades. Quando eu assimilo essas dificuldades, ele sobe um pouco, e se sente melhor e mais reabastecido de vibrações. Então, dentro de uma radiação à distância, que nós podemos fazer, consciente, voluntariamente, nós podemos projetar nosso pensamento e sentimento, movimentando nossas forças psíquicas em favor de alguém ou de algo. Então, quando a gente ouve uma notícia ruim, uma notícia que hoje a gente está cansado de ouvir tudo isso, né? Então, uma notícia ruim, nós temos que orar, né? Nós temos que vibrar para essas pessoas, nós temos que não fazer o contrário, né? Entrar em sintonia com aquela vibração que veio de uma notícia ruim. Então, à medida que eu faço essa radiação à distância, ela pode ser muito boa. Quando eu falo, meu Deus, o que está acontecendo com essa criatura, né? E transmito energia para ela. É diferente de quando eu entro em sintonia, por exemplo, com essa notícia ruim e eu irradio à distância, a mesma coisa, né? Então, quando a gente faz as nossas preces, é super importante a gente vibrar para nossa casa, para os nossos familiares, mas para o nosso quarteirão, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso orbe terrestre, para os espíritos superiores que nos assistem, né?
e fazer com que, imagine quantos sentimentos, quantas energias ruins, né, recebem, por exemplo, os nossos governantes, né? Quanta energia deletéria recebe essas pessoas que estão tomando as decisões para as nossas vidas, né? Para as vidas dos nossos filhos, por exemplo, né? Então, a gente tem que vibrar o bem, porque a irradiação à distância acontece, né? E se a gente, cada vez que pensa em alguém ou em algo e transmite energia ruim, nós estamos irradiando à distância, né? Quais são as condições de quem irradia? Somente doamos aquilo que temos. Os bons pensamentos, os bons atos vão plasmando na atmosfera espiritual da pessoa, numa tonalidade vibratória e uma quantidade de fluidos agradáveis. Então, quanto mais você treina a fazer isso, né, entre aspas, esse treinamento, né, quanto mais você dá o seu tempo, cria o espaço mental para transmitir essa energia positiva para as situações, para as pessoas, para o país, por exemplo, né? Mais você vai ganhando essa atmosfera espiritual de viver bem. Nada acontece ao acaso, lógico, tudo depende do esforço próprio, né? Uma pessoa, por exemplo, que faz meditação, ela não consegue fazer meditação. Ah, agora eu vou meditar e fecha os olhos, faz 3 respirações e medita. Não é assim. É o esforço, é o dia a dia, todo dia treinar, e todo dia treinar até chegar num ponto em que você atinge um ápice, né? Em que você começa a coordenar os seus pensamentos de uma melhor forma, né? De expandir melhor. A mediunidade é a mesma coisa, ninguém é médio assim de uma hora para outra. Eu ouvi um exercício de treinamento da mediunidade, e com isso, essa pessoa aprende a se transformar, se doar, criar uma atmosfera especial para que essa doação seja de fluidos agradáveis, né? São as mesmas para os passistas. Então, eu quero ser passista. Ah, perfeito, né? Vamos trabalhar em função do bem, ajudar as pessoas, tudo bem. E o que eu faço? Tem que fazer treinamento, né? Então, o passista, ele dá uma boa irradiação, né? Quando ele abstém-se de várias coisas. Então, uma alimentação mais saudável, ele abstém-se de vícios, ele evita conversação de baixo palavreado e de imagens poucos dignas, ele começa a mudar a atmosfera, né, psíquica dele, tá? Ele começa a dominar os pensamentos passionais, instintivos. Então, quando eu penso alguma coisa, eu falo, ah, mas por que eu tô com esse tipo de sentimento? Isso daí não faz mais parte da minha vida, né? Eu começo a dominar as coisas que não fazem mais sentido para mim, né? Então, ele procura ter um comportamento cristão, então, de ajudar as pessoas. Tudo isso daí vai impregnando a gente de coisas boas, né? E assim transmitirá elementos de boa qualidade aos necessitados. Então, quando ele senta numa sala de reunião de passe, ele está preparado para transmitir. Ah, mas eu preciso tudo isso para começar a dar passe? Vou falar para vocês que não. Por quê? Porque uma sala de passe, é uma sala preparada, em que todos vão receber a mesma cota. Nem todos vão absorver da mesma cota. E nem todos os passistas transmitem da mesma forma. Mas numa sala de passe, todos recebem a mesma cota. Por quê? Porque a unidade de pensamento entre os passistas é que vai dar qualidade da energia que é dispensada. Agora, eu absorvo a energia que eu mereço, pela minha qualidade. E eu transmito energia através do passe, também dependendo da qualidade que eu tenho, de transmitir essas energias boas aos necessitados. Não sei se eu fui clara, né? Então, o passista, cada um transmite segundo as suas qualidades. Então, eu não preciso ser perfeito para transmitir passe, porque isso daí é um treino. Então, eu tenho que começar, eu vou ter dificuldade, não vou conseguir controlar direito o meu pensamento, parece que vai ficar uma coisa meio tumultuada, a concentração no começo é difícil, mas à medida que eu vou trabalhando isso em mim, cuidando dessas coisas que nós estamos falando aqui, eu vou ampliando a capacidade de transmitir. E aí, elas vão se tornando de boa qualidade, né? Da mesma forma, quem senta na cadeira para receber o passe. Ele também no começo ele não recebe muito bem, porque ele não está preparado, ele não consegue se concentrar naqueles minutos, né? Ele não entendeu que a palestra é para que ele se prepare para receber boas energias, né? Para modificar o campo mental dele, o campo espiritual, psíquico e espiritual.
Então, quando ele chega para receber o passe, ele talvez não esteja tão bem preparado. À medida que ele vai fazendo disso um hábito, né, ele começa a receber essas energias boas. Então, ele vai se aperfeiçoando, ele vai e vai cada vez mais absorvendo mais, né? Como fazer, então, que técnica a gente teria, né? Quem vai fazer a radiação, então, ele deve se concentrar e orar. Então, em qualquer situação, né? A sua prece, você primeiro precisa se concentrar e depois começar a sua oração. Focalizar o pensamento como objeto de sua irradiação, pessoa, local ou objeto, né? Pela vontade de emitir o que deseja transmitir, né? E que seja paz, conforto, coragem, saúde, equilíbrio e paciência, né? Se a radiação for em grupo, é preciso que todos ajam ao mesmo tempo e para o mesmo fim. É como a gente faz na nossa vibração, na nossa prece, quando a gente se reúne, né? Hoje nossas reuniões estão sendo online, mas quando a gente se reúne, né? As nossas vibrações, os nossos pensamentos, é uma delícia, né? A gente sente a vibração que as outras pessoas, a congregação de ideias, né? Eu tenho um fato guardado na minha mente, que é o seguinte: naquele livro Memórias de um Suicida, eles contam de um grupo de espíritos que se reunia e que vibrava para o planeta, para situações, né, dos suicidas no planeta Terra, né? E eles faziam uma reunião em que eles eram tão parecidos entre si, eles eram tão com as vibrações tão semelhantes entre si, né, que quando eles começavam a orar, eles como se virassem um só pensamento. E esse pensamento projetava uma luminosidade para o alto, né, com pedido de socorro, de auxílio para essas criaturas que se encontravam em desequilíbrio. E era tão potente que parecia um foco de luz, né? Um laser, vamos falar assim, né? Um jato de energia condensada subindo para o alto pedindo auxílio, né? Então eu sempre fiquei pensando assim, gente, que delícia vai ser o dia em que todos nós, né, possamos assim nos reunirmos e termos esse mesmo tipo de vibração, né? Temos a mesma sensação de chegar perto e de absorver as energias boas do outro, que são muito parecidas conosco, né? A gente vai estar sempre alicerçado, né? Sempre confiantes, seguros, né? Esse dia vai chegar, né? Aqui é uma imagem de um médium durante a aplicação do passe magnético. Olha as energias que sensacionais, né? O foco de luz saindo, né? Das pontas dos dedos, né? Percebe o jato de luz que saía da ponta do dedo, que é o seu campo de energia ativada, né? Então, olha, né, quanta luminosidade que saía daqui. Esse daqui é um médium em trabalho de passe, perceba quanta energia é capaz de emitir, olha, tá? Olha quanta energia ele é capaz de emitir. São raios de luz saindo da ponta dos dedos, né? Então, quanto aos resultados da irradiação, nossa doação, mais ajuda espiritual, né? A nossa doação, mais ajuda espiritual, porque potencializa a nossa ajuda, né? Chega ao seu destino, é lógico que tem que as leis de proporções, né? E seus limites não, seus efeitos têm limites naturais, é lógico. Não é porque eu vou dar um passe que eu vou curar uma célula que está em degeneração, né? Se fosse assim, era bom, né? Mas não é assim que acontece, né? Tudo tem os seus limites naturais, né? Então, as radiações feitas com amor e boa vontade são sempre benéficas. Sua maior e menor assimilação dependerá da pessoa por quem irradiamos. Já falei isso daqui, né? Então, é lógico que depende a energia que a gente irradia da pessoa que vai absorver. Quando nós estamos num estado de relaxamento, de quase meditação, a gente nota um equilíbrio em todos os campos de energia, né? Sem nenhum excesso de um ou de outro. Então, tudo se torna equilibrado. E se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio pode criar o futuro
e pela vontade que dirigimos nosso pensamento para um alvo determinado, né? Nosso pensamento, ele é sempre criador, né? É que a gente não tem consciência disso ainda, né? Nós ainda titubeamos nisso, nós não acreditamos muito nisso, né? Mas eu acho que hoje, com a evolução da ciência, o homem vai ser muito mais conhecedor dessas coisas, né? Graças a Deus, os espíritos vieram nos informaram isso com antecedência. Então, querendo ou não querendo, a gente sabe fazer melhor o uso dessas energias do que outras pessoas, né? E se a gente conhece isso, a gente também é responsável por esse conhecimento que a gente tem. Então, nós temos que fazer bom uso dele. A partir de hoje, né, nós temos que controlar melhor o nosso pensamento, a nossa vontade, a maneira como que a gente vibra, aquilo que a gente lê, como que a gente lê, como é que a gente medita sobre aquilo, né? Nós temos que ver de que forma que nós estamos desejando as coisas para as pessoas, para o nosso universo, para a nossa residência, né? Para o nosso ambiente de trabalho. De que forma nós conversamos com os nossos filhos, com os nossos familiares, tudo isso daí faz qualidade de vida para a gente, né? E nós somos responsáveis hoje, né? Aumentamos a nossa responsabilidade em relação a esse tipo de conhecimento, né? Aqui algumas referências, tem muita coisa que fala sobre isso, eu só peguei aquelas que foram citadas aqui nesse slide, mas tem muita coisa a respeito disso, né? Então, que Jesus nos ampare e nos ilumine, que possamos aprender a nos controlar de uma forma bem positiva, né? Percebendo que a vida é uma coisa importante para todos nós, que é uma grande oportunidade que Deus nos deu, que estamos no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, na situação certa, para que a gente possa aprender. Não importa qual seja a nossa experiência, o mais importante é aquilo que nós estamos aprendendo aqui, né? É de que maneira nós estamos colocando energias boas na nossa vida e da nossa vida para as outras vidas, né? Que Jesus nos ampare e nos ilumine a todos. E que assim seja. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula e vamos seguindo em frente. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Que assim seja.